Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria e muito prazer, estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição de número 10, a lição que tratará sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Lembra você que nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2021 sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E nesta oportunidade estaremos seguindo para a parte final do Reino do Norte. Você que está conosco desde as primeiras lições deve se lembrar que nós estudamos sobre o momento em que estas nações, Judá e Israel, se dividiram. Por 120 anos foram um reino unido, mas depois do reinado de Salomão houve uma divisão, e esta divisão originou o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. E hoje estaremos estudando sobre como se deu o cativeiro do Reino do Norte. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que encarecidamente ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça sua inscrição. E se você já é inscrito, por gentileza, deixe o seu comentário, deixe o seu like, e assim nós vamos prosseguir aqui fazendo o melhor, trazendo o melhor para você, meu caro professor e caro aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos, antes de prosseguir, fazer uma breve oração e assim prosseguir com a nossa aula. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos esta oportunidade maravilhosa de estarmos mais uma vez com teus filhos, para aqui, Senhor, transmitir esta preciosa lição. Que o teu Espírito nos inspire e nos direcione em tudo aquilo que iremos falar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ao nosso texto áureo, que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, que diz: Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Prosseguindo, vamos para a nossa verdade prática. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Vamos, portanto, à leitura bíblica em classe. É uma leitura um pouco extensa, mas importante para nós entendermos a lição do próximo domingo. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes, em outras versões da Bíblia, tributos. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ou tributos ao rei da Assíria cada ano como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel, ou seja, levou cativo, em algumas versões da Bíblia, para a Assíria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas.
E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas. Deram-se a adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Presta atenção nesse versículo. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, versículo 29, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades nas quais habitavam. Amém. O objetivo geral desta lição é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Os objetivos específicos são: primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel. Segundo, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E terceiro e último, salientar o sincretismo em Samaria. Vamos, portanto, à nossa introdução, meus amados irmãos. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e se tornar um grande império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças, assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Eu alerto aos professores e alunos para tomar cuidado. Nós temos o rei Oséias nessa lição e temos também citado o profeta Oséias. Tome cuidado, porque é o mesmo nome, mas dois personagens diferentes nessa história. Vamos, portanto, a este quadro que nós fizemos especialmente para você, meu caro professor e aluno que nos assiste nesse momento. Este quadro traz um resumo sobre as duas nações, sobre Israel, o Reino do Norte, e Judá, o Reino do Sul. Lá em cima nós deixamos uma informação muito importante para começarmos este diálogo com você. Primeiro, é preciso lembrar que durante 120 anos a nação foi uma nação unida, Reino Unido, regido por três grandes reis: o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Após Salomão, houve a divisão do reino com Roboão e Jeroboão. Então, cada um destes dois reis que acabei de citar vai começar um reinado diferente em regiões diferentes. No norte nós temos o reino de Israel e no sul nós temos o reino de Judá. E, resumidamente, eu quero mostrar para você o seguinte: em Israel nós tivemos 19 reis, 9 dinastias. Todos fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Apenas Jeú cumpriu uma ordem do Senhor, mas não foi fiel, como você pode ver nesse texto em 2 Reis, capítulo 10, versículo 29 e 31. O reino durou cerca de 209 anos, 210 anos, ou seja, o reino do norte, após 210 anos, 209 anos, arredondando aí podemos falar 200 anos ou 210, como alguns gostam de citar, ele foi levado para o cativeiro. Esta é a lição de hoje, meus amados irmãos, o cativeiro do Reino do Norte. Agora, olhando para o outro lado, o Reino do Sul, Judá. Judá teve 19 reis, mais Atalia, que nós consideramos uma usurpadora do trono.
Tivemos uma dinastia apenas. Tivemos 6 reis que são considerados bons reis: Asa, Josafá, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Tivemos 9 reis considerados maus reis. Tivemos 2 reis perversos, Acais e Jeoaquim. Nós tivemos 2 reis que foram bons e depois foram maus, que foram Joás, que nós estudamos na lição anterior, e Amazias. E por último temos Atalia, uma mulher demoníaca, que procurou destruir a descendência de Judá, não fosse Joiada e a sua esposa guardar Joás, proteger Joás, nós teríamos a descendência de Judá destruída. E nós vemos aí uma providência divina, porque é de Judá que haveria de vir o rei Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O reino do sul durou mais ou menos 326 anos, se considerarmos 931 até 605, quando começou a ser levado para o cativeiro em Babilônia. Vamos a mais um quadro que eu fiz especialmente para você, meu caro professor e aluno que nos assiste neste momento. Este quadro mostra os últimos reis de Israel e os contemporâneos em Judá. Veja que interessante que na lição anterior nós falamos até Jeú e Atalia. E aqui está na primeira linha: Jeú reinou 28 anos em Israel e Atalia reinou durante 6 anos em Judá. Após Atalia, nós tivemos Joás, que nós já aprendemos sobre ele na semana passada. Depois vieram Amazias, Azarias, Jotão, Acais e Ezequias. Preste bem atenção neste rei Ezequias, que nós estudaremos sobre ele na semana que vem. Ele foi quem, de forma heróica e sobrenatural, conseguiu vencer o exército da Síria que veio contra ele. Deus, de forma espetacular, maravilhosa, lhe concedeu vitória e Judá não foi vencida. A nação de Judá não foi vencida pela Síria, porque o plano de Deus para Judá era outro. Por isso essa setinha aqui indica que o reino após Ezequias continuou. Nós teremos outros reis que serão mostrados na semana que vem, a partir da semana que vem. Já aqui em Israel, é bom mostrar para você esta sequência. Após Jeú veio Jeocás, que reinou 17 anos. Depois veio Jeoás, que reinou 16 anos. Jeroboão II, que reinou 41 anos. Zacarias, apenas 6 meses. Salum, 1 mês. Manaém, 10 anos. Pecaías, 2 anos. Peca, 20 anos. E Oséias, após o reinado de Oséias, nós temos o quê? O cativeiro da Síria. Esta seta aqui indica que Israel foi para o cativeiro. E esta setinha aqui indica que o reino de Judá prosseguiu, meus amados irmãos. Vamos continuar e mostrar algo importantíssimo. Caro professor que está nos assistindo nesse momento, é bom que você leia essas passagens bíblicas, porque aqui nós não temos tempo para ler todas as passagens bíblicas. Influência do Império Assírio. Os capítulos anteriores mostram a influência da Assíria sobre a nação do Reino do Norte e do Sul. No reinado de Manaém, Tiglat-Pileser III, que é o mesmo Pul, investiu contra Israel. O mesmo aconteceu nos dias de Peca, com a ocupação e desterro de muitas cidades. O mau rei Acais, rei de Judá, pediu ajuda à Síria para enfrentar Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, reconhecendo a superioridade da Assíria. Acais se encontrou com Tiglat-Pileser em Damasco e ficou maravilhado com o altar de Damasco. É uma história muito interessante que mostra como Acais trocou o altar do Senhor, o altar do holocausto, o grande altar, com o altar que ele trouxe lá de Damasco. Um exemplo claro que nós não podemos trazer para o santuário de Deus coisas, modelos do mundo, e sim manter aquilo que Deus nos deu como modelo. Eu lembro a você que quando o Senhor entregou a Moisés a missão de construir o tabernáculo, ele deu a Moisés todas as medidas, todos os materiais, tudo detalhadamente. Irmãos amados, nunca troquemos os modelos dados por Deus pelos modelos que são criados no mundo. E por último, Ezequias, o seu sucessor, venceu heroicamente Senaqueribe pelo poder da oração.
nossa próxima lição. Aguarde! Vamos, portanto, ao primeiro tópico da nossa lição. Samaria é cercada pelo rei da Síria. Item número 1. Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e conquista de territórios perdidos para a Síria, que, durante algum tempo, dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo, ou seja, coisas que desagradam a Deus, meus amados irmãos. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Tomemos cuidado, meus amados irmãos, nem sempre prosperidade significa bênção de Deus. Item número 2, a traição do rei Oséias. O rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que o rei Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender o rei Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Vamos ao item número 3, a advertência dos profetas. Meus queridos irmãos, Deus sempre levanta homens fiéis para poder advertir aqueles que se desviam dos seus caminhos, para trazê-los de volta. Infelizmente, Israel rejeitou a mensagem dos profetas. Vamos lá? O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Poucos viviam na extravagância e muitos pobres na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. E nós vamos ler esses textos para você. Vamos lá? Primeiro vamos ler Amós capítulo 5, versículos 6 a 8. Diz assim: buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Na versão NVT diz assim: vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Prosseguindo: procurai o que fez o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Vamos agora para Oséias capítulo 7, e eu vou ler do versículo 10 ao versículo 16, na versão NVI, diz assim: a arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora se volta para a Assíria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, e eu os farei descer como as aves do céu. Quando os ouvir se reunindo, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes.
e por isso serão ridicularizados no Egito. Prosseguindo, ainda temos 2 textos, eu quero ler rapidamente para você. Diz assim: o Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e, ao mesmo tempo, oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu àquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Eu chamo a atenção dos irmãos para um versículo muito interessante, que diz assim: Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Antes de falar sobre o bolo que não foi virado, é bom lembrar que Efraim aqui é o mesmo que falar Israel. Efraim, como uma tribo que cresceu e prevaleceu sobre as demais tribos, ela é citada como uma representante de toda a nação de Israel. Agora vamos falar sobre este bolo que não foi virado. É interessante, quando nós lemos essa palavra bolo, a impressão que temos é que é o mesmo bolo que nós comemos aqui no Brasil. Mas preste atenção, meu querido irmão, no seguinte: bolo que não foi virado. A palavra em hebraico usada para bolo é ugá, que significa um pão fino, redondo, que se cozinhava rapidamente sobre as pedras aquecidas ou sobre pedras aquecidas. Não tinha nenhuma semelhança com um bolo ou uma torta das que conhecemos hoje, mas se assemelhava a uma panqueca. O bolo mencionado deveria ser virado rapidamente, pois, do contrário, poderia ser queimado de um lado e do outro ficar mal assado. Então, Efraim é como um bolo que não foi virado, ou seja, queima a parte inferior e a parte de cima fica crua. Isso faz com que este bolo fique impossível de ser usado na alimentação. Por isso é usada esta figura aqui. Efraim é como um bolo que não foi virado. Deixou-se levar pelas ideias, deixou-se levar pelas influências malignas e não se converteu ao Senhor. Então foi como alguém que, porventura, tem uma conversão apenas pela metade e não se deixa ser mudado completamente pelo Senhor. Portanto, esta ilustração é muito importante, mas é bom analisarmos de fato o que significa este bolo para não confundirmos os nossos alunos na próxima aula, quando estivermos falando sobre o bolo que não foi virado. Chegando ao segundo tópico da nossa lição, nós temos os pecados do povo e sua queda. Primeiro, nós temos o terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente, esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do Reino do Norte. Nesta metáfora, a prostituta, Israel, deixa seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje, se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Para enriquecer ainda mais esta aula, eu trouxe para você os nomes
dos filhos de Oséias e Gomer. E você vai ver como Deus estava trabalhando na vida de Oséias e até mesmo na vida dos seus filhos para transmitir uma mensagem para a nação. Primeiro nós temos Jisreel, o filho primogênito, que significa Deus semeia. Era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra sanguinária, foi morta. Este nome evoca juízo. Jezabel foi morta em Jisreel. Jisreel, então, é onde Deus julgou os idólatras. E a lição é: Deus trataria a nação como idólatra. E há uma outra mensagem por detrás deste nome, que alguns estudiosos dizem que, quando significa Deus semeia, é sinal que Deus iria fazer nascer um novo povo, depois deste povo ser levado para o cativeiro. O segundo nome que nós temos ali é o nome de uma menina, de uma filha, chamada Lo-Ruama, que significa não compaixão. No hebraico, não havia a preposição sem, ou não fazia esta função. A menção do nome da menina ensinava que Deus deixaria de lado sua compaixão. A lição é: Deus pode suspender a sua compaixão. Deus é misericordioso, é piedoso, sim, mas Deus é justo. Então, naquele momento, Israel pediu para si o castigo divino e recebeu. Terceiro, aí nós temos o filho caçula. Não, meu povo, este era o filho caçula. Deus julgaria Israel como se fosse uma nação idólatra e sem compaixão, porque não era mais seu povo. Ele estava rejeitando o povo. E a lição é: os pecados do povo haviam esgotado a paciência de Deus. Prosseguindo, vamos ao item número 2 do segundo tópico: outras causas do cativeiro. Percebe-se que os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre são colocados em pé de igualdade com a idolatria. Olha o que diz Amós, capítulo 4, versículo 1. Ouvi esta palavra, ó vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantam os necessitados. E Amós, capítulo 8, versículo 4. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes, meus amados irmãos, fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Mas eu preciso explicar este termo, vacas de Bazã. E eu trouxe para você esta imagem e um texto que vai nos ajudar a entender. Amós, como pastor, conhecia bem as terras da região onde pastavam os seus animais. Bazã é uma terra notável, de extraordinária fertilidade, provada com a densidade de sua população. O profeta estava se referindo às mulheres bem tratadas de Samaria, aquelas que tinham tudo o que queriam e possuíam uma aparência exuberante, semelhante às vacas criadas na região de Bazã. Mas tais privilégios eram financiados, meus amados irmãos, pela exploração e opressão dos pobres. Concluindo, o termo vacas de Bazã significa que as mulheres de Samaria estavam sendo muito bem tratadas na sua aparência, mas isso às custas da exploração do povo, e Deus não deixou isto sem castigo. Terceiro e último tópico da nossa lição: os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo é o primeiro item deste tópico. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem ocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. Qual era o objetivo, irmãos, disso? O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto com os deportados de outras nações,
tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que temos no Evangelho de João os judeus não se comunicando com os samaritanos. Meus irmãos, para entender bem isto, é bom lermos 2 Reis, no capítulo 17. E aí nós vamos ver como que o povo que estava ali em Samaria começou a tentar aplacar a ira do Senhor, porque o Senhor enviou leões e eles não sabiam o que fazer e começaram a adorar a Deus e adorar aos ídolos. E aí se fez uma religião mesclada com adoração a Deus e adoração aos ídolos. E Deus não aceita mistura, meus amados irmãos. Os judeus, principalmente habitantes da Judéia, eles perceberam que ali não havia uma raça pura e começaram a tratar os samaritanos como estrangeiros, como pessoas imundas. E aí nós vemos a repercussão disso no Evangelho. E é isso que veremos agora. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. Se olharmos por outro prisma, vamos ver a mulher samaritana como uma missionária. Ela recebeu a mensagem de salvação e ela foi na sua cidade e disse: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? A mulher samaritana teve um conhecimento progressivo a respeito da pessoa de Jesus. Primeiro, ela tratou Jesus como judeu, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Depois, ela tratou Jesus como profeta. Senhor, vejo que és profeta. Depois, conversando com Jesus, ela disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus se declara para ela, dizendo: eu o sou, eu que falo contigo. Conheceu Jesus como judeu, conheceu Jesus como profeta e, finalmente, conheceu Jesus como Cristo, e ao conhecer Jesus como Cristo, saiu e foi divulgar na sua cidade a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era o Evangelho trazendo luz, trazendo paz, trazendo para aqueles que eram considerados estranhos, estrangeiros, um povo misturado, a salvação que não está associada apenas a um povo, a salvação que é dada aos judeus, aos gentios, a todos os que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Ela se preocupou porque ela disse assim para o Senhor Jesus Cristo: olha, nossos pais adoraram neste monte, ou seja, ali em Samaria, e os judeus, vós judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus diz para aquela mulher: mulher, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que interessante lição nós aprendemos com estas palavras maravilhosas do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, a ordem foi: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. A ordem foi ser testemunha não somente na Judéia, mas também em Samaria e até os confins da terra, porque em todo lugar que houver uma pessoa carecendo de Jesus, nós precisamos enviar pessoas para falar e para, através da mensagem do Evangelho, se converter ao Senhor Jesus Cristo. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão com o ferido à beira do caminho. Mas, diz a palavra do Senhor, um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. A nossa conclusão diz assim: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro.
Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Nós terminamos esta aula convidando você para a próxima aula. Não perca a próxima aula, falaremos sobre o reinado de Ezequias. E eu estarei aqui para, com você, estudar esta próxima lição, a lição de número 11. Estamos quase terminando, meus amados irmãos, o nosso trimestre. Temos ainda o reinado de Josias e o cativeiro de Judá. E eu quero contar com você nas próximas lições. Até o final vamos aprender muito com estes ensinamentos, com as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Eu quero deixar aqui mais uma vez um agradecimento especial à minha esposa, irmã Leila, e aos meus filhos Elias e Letícia. E deixo aqui um abraço para o meu pastor, pastor Samuel da Silva. Deus abençoe você e dê a você uma ótima lição no próximo domingo. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Se você já é inscrito, está aqui até este momento assistindo a nossa aula, não deixe de dar o seu like e de fazer um comentário sobre a lição ou sobre o nosso trabalho aqui. Nós estaremos muito gratos com você se você assim o fizer. Deus te abençoe e te dê uma ótima aula no próximo domingo. Em nome de Jesus. Amém.